Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 37, certo? Sobre os egípcios. E aí, de novo, grifa esse maldito enunciado, certo? Tá falando que é sobre egípcio, você grifa assim, egípcio. A outra foi sobre os gregos, agora eles querem sobre o Egito antigo. Tá? Mudei a cor pra gente ser mais feliz. Vamos de laranjinha agora. Ó. Item 1 sobre o que é correto a respeito do Egito Antigo. A estrutura da sociedade foi fortemente estratificada, isto é, estava dividida em grupos socialmente fortemente separados entre si. Parabéns aí pro cara que escreveu a questão, que ele conseguiu ser mais prolixo que eu, né? Mas repetiu que ele escreveu fortemente 2 vezes. Para além aí da questão ser repetitiva, ela está correta, tá? E aí a gente tem que entender o que é estratificação. A estrutura da sociedade egípcia, ela tinha grupos sociais muito rígidos e dificilmente uma pessoa que nascia em um grupo conseguia mudar para outro. Então você tinha lá no topo da pirâmide social o faraózinho, certo? Abaixo do faraó você tinha uma nobreza, certo? Essa nobreza era formada por chefes militares e por funcionários do faraó. Abaixo dessa nobreza aí, que eu vou colocar como N, a gente tinha os escribas. E aí a gente tem que lembrar o que eram os escribas. Os escribas era a galerinha que tinha o domínio, né, que tinha a alfabetização para poder entender, para poder ler os hieróglifos e escrever hieroglificamente. Então os escribas, eles estudavam desde muito cedo e eles tinham um papel muito importante dentro do controle do faraó sobre a população egípcia. Eles iam contar a população, iam cobrar imposto, iam saber quanto tinha armazenado de alimento, quanto cada um tinha que dar pro rei. Então, você tem o faraó lá no topo, essa nobreza de líderes políticos e militares, e abaixo desses líderes políticos e militares, os escribas. Mais abaixinho aí dos escribas, nós tínhamos os artesãos, que era o pessoal que fazia o trabalho manual. Ferreiro, carpinteiro, certo? Oleiro, que fazia os objetos de barro. Todas essas pessoas que faziam esse tipo de trabalho manual eram os artesãos. Abaixo dos artesãos, nós tínhamos os camponeses. Camponeses que dentro dos grupos livres, certo, do Egito, era o que tinha menos poder. E os camponeses só não estavam abaixo dos escravos, certo? Então, essa era a estrutura social do Egito. Faraó, nobres, escravos, artesãos, camponeses. Eu falei escravos lá no E, eu vou voltar e vou falar de novo, porque eu errei. Então, faraós, certo? Nobres, escribas, certo? Artesãos, camponeses e escravos. Essa estrutura é considerada estratificada porque dificilmente ela era quebrada. Tá? A pessoa não nascia escravo e virava camponês, o camponês nascia camponês e virava artesão, o artesão não ia se instruir e virar escriba, o escriba não ia virar nobre. Então, como era impossível, quase, era praticamente impossível você mudar de grupo social, a gente disse que era uma estrutura rigidamente, fortemente estratificada, tá? Por isso esse item está correto sobre o Egito. Sociedade fortemente estratificada, sem mobilidade social e com o faraó lá no topo, né? Deus e rei ao mesmo tempo. Vamos para o segundo item aí da nossa questão, o que é correto sobre o Egito. A crença na imortalidade fez com que, grifa aí, fez com que os egípcios encarassem a morte como um grande acontecimento.
Essa vocês tinham que saber, gente. A estratificação até é um conceitinho chato lá de cima. Mas essa da crença da imortalidade é só você pensar nas pirâmides. Quem construiu aquela maldita daquela pirâmide, né? Anos e anos e anos, soldados, escravos, camponeses quando não estavam trabalhando com plantação, colheita e criação de animais. Todo mundo do Egito, de alguma maneira, tinha que trabalhar na construção das pirâmides. A pirâmide era só o túmulo do faraó. Então você tem esses monumentos gigantes no Egito, que eram os túmulos dos faraós. Isso mostra o quanto a morte, né? Vamos grifar aqui, vamos circular. O quanto a morte era um grande acontecimento para os egípcios, tá? A morte era um grande acontecimento porque existia essa crença aí dentro da religiosidade egípcia na imortalidade. Então, o faraó ele tinha que estar num grande túmulo, ele tinha que ser colocado lá na catacumba dele, lá dentro da pirâmide, com os pertences dele, certo? Por isso que você tem os tesouros, as histórias de tesouros guardados dentro das pirâmides, porque ele era colocado com os objetos mesmo de ouro, com tudo aquilo que ele usava. Inclusive, muitas vezes colocavam lá uma pessoa que servia diretamente ele, porque acreditava-se que o faraó mumificava o corpo para ele não se degradar. Porque além de acreditar na imortalidade, os egípcios acreditavam que quando acordassem para a imortalidade, eles usariam o próprio corpo, então não podia ser degradado aqui, certo? Isso para os faraós, tá? A questão da grandiosidade das pirâmides. Mas você tem pessoas pobres que eram enterradas com aquilo que elas tinham de mais importante. Então você tem fósseis, né? Você tem registro de gente que foi enterrada no Egito Antigo, em pé, no chão, com um pedacinho de pão na mão. Porque era a única riqueza que a pessoa tinha e ela ia querer usar aquilo na imortalidade dela. Então a morte era sim um acontecimento imenso na sociedade egípcia, por conta da crença na imortalidade. Então, essa alternativinha está correta. Continuando, vamos para o item 4. A região foi algo extremamente... Que leitura estúpida, né, Gerson? Religião, vamos lá, vamos voltar. Item 4. A religião foi algo extremamente importante e, segundo a crença egípcia, a maior parte dos deuses habitavam o alto do Monte Olimpo. Olha que viagem de quem fez essa prova, né, gente? O Monte Olimpo é dos egípcios? Pensa aí. O Monte Olimpo, gente, ele era o lugar onde habitavam os deuses gregos, né? Vamos lá. Mais Percy Jackson e menos Harry Potter, por favor, né? Monte Olimpo, então, era o lugar onde habitavam os deuses gregos. Essa alternativa tá errada, tá? A Isa sabe porque ela leu todos os livros de mitologia do mundo e ela vive me falando isso. Então, o Monte Olimpo era onde habitavam os deuses gregos. De novo, eles pegaram o aspecto religioso de um povo e misturaram aí, jogaram no meio do Egito para ver se vocês caíram nessa. Como vocês são espertos, vocês não caíram. Vocês sabem que o item 4 está errado, porque o Monte Olimpo é onde habitavam os deuses gregos. Continuando. Item 8, certo? A Ilíada e a Odisseia são consideradas as mais antigas obras da literatura egípcia. De novo, gente, de novo, ó. Obrezinha do cara que fez a questão. A Ilíada e a Odisseia são grandes obras, são grandes documentos históricos que dizem respeito à cultura dos gregos, certo? Então, Ilíada e Odisseia diz respeito à cultura dos gregos. Eles pegaram as principais fontes históricas de um povo e jogaram aí no meio do outro. Do Egito a gente tem os hieróglifos, a gente tem as pirâmides, a gente tem uma série de outros aspectos aí, de outras fontes históricas. A Ilíada e a Odisseia vai contar, por exemplo, a história da Guerra de Troia. Tá? Ilíada e Odisseia, gregos.
Na questão 36 eu esqueci de fazer de colocar a soma, né, gente? Porque eu sou de humanas, vocês estão ligados, né? Na 37 eu vou tentar colocar o resultado da soma. Como a 8 e a 4 são erradas, a gente tem aí 0,1 mais 0,2, que vai dar 0,3, tá? Fechamos a questão 37 de 2016. Vamos agora para a próxima.